Olá, galerinha! Vamos lá? Eu sou o Manuel Júnior, seu professor de Química, tá? Diga-se de passagem da frente B, Fisicoquímica. A nossa primeira aula vai tratar do conceito mol. Ora, professor, isso é difícil demais. Calma, para com preconceito. Sei que às vezes, aliás, que para muitos alunos, isso aqui é um gargalo dentro da nossa ciência. Se você gostar da nossa aula, dá um like. Se não gostar, dá um dislike. Se inscreva no nosso canal para você continuar recebendo nossas aulas. E clica também lá no sininho, tá bom? Então vamos para frente que atrás de você tem gente. Veja só, para começar a falar de mol, eu não poderia citar o que é massa molecular. Massa molecular, nada mais do que nada menos, corresponde à massa de uma molécula. Professor, o que é uma molécula mesmo? Molécula, gente, é a maneira gráfica que nós temos de representar uma substância. Logo, para você determinar a massa de uma molécula, que é formada pela combinação de átomos, basta somar as massas atômicas de cada elemento químico que faz a formação da molécula, não esquecendo de multiplicar essas massas pelas quantidades ou índices de cada um deles e acabou. Então, a massa de uma molécula é determinada pela soma das massas atômicas de todos os elementos químicos, multiplicado cada um pelo seu respectivo índice, ok? Relativamente, a massa atômica tem como unidade o U, unidade de massa atômica. Este U, ele é originado a partir de uma necessidade que a química teve de padronizar a massa dos elementos químicos que até então nós havíamos descoberto. Então, quem que foi o escolhido como padrão para a determinação da massa atômica? O carbono 12. Pegamos o carbono 12 e dividimos ele em 12 partes. Matematicamente, cada uma dessas partes equivale a 1 sobre 12 avos. Esse 1 sobre 12 avos foi chamado de um U. Então, veja só, quando eu falo que a massa atômica do sódio é igual a 27U, eu estou querendo dizer o que com isso? Que cada átomo de sódio equivale a 1 sobre 12 avos do carbono de massa 12, número atômico 6, o carbono 12. Não é necessário que você, aluno, fique decorando a massa atômica de nenhum elemento químico. Se você necessitar deste dado para resolver o exercício, você vai ter no exercício. Ou o elaborador lhe fornece a tabela periódica e lá na tabela periódica você encontra o valor da massa atômica e começa a sua resolução, tá ok? Eu coloquei aqui como exemplo algumas substâncias. A água, por exemplo. Sei que a água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Cada átomo de hidrogênio pesa 1 U. Cada átomo de oxigênio, 16 U. Então vamos lá para esse produto. 2 vezes 1 U, 2. 1 vezes 16 U, 16. Somando 2 U com 16 U dá quanto? 18 U. É o peso de uma molécula de água. A mesma ideia você traz para o H2SO4. 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de enxofre, cada átomo de enxofre 16 U, 32 U, desculpa. E 4 átomos de oxigênio. Cada átomo de oxigênio, 16 U. Soma todo esse produto, não errando na matemática, conclusão, 98 U. A mesma ideia para o C2H6. E presta atenção nesse molecão aqui, a sacarose. C12H22O11. Nós temos 12 átomos de carbono, cada carbono 12 U. 22 átomos de hidrogênio, cada hidrogênio 1 U. Não está coloridinho, mas é 1 U. 11 átomos de oxigênio, 16 U. Soma todo esse produto aqui, dá um total de quanto? 342 U. Gente, eu vou fazer uma relação aqui. Se nós pegarmos uma molécula de glicose e dividir pela massa de uma molécula de água, a razão que nós temos é igual a 10. Então, uma molécula de água é 10 vezes mais leve. Desculpa, 10 não, 19. Desculpa, 19. Uma molécula de água, vou até fazer a conta aqui. Olha só, 342 dividido por 18. Dá quanto? 19. Uma molécula de água são 19 vezes mais leve que uma molécula de sacarose. Uma molécula de sacarose são 19 vezes
mais pesado que uma molécula de água. Basta dividir as massas moleculares de cada substância que você tem a razão entre as massas estabelecida por elas. Tá ok? Muito cuidado aqui numa situação igual a do sulfato de alumínio, Al2SO4,3, onde o grupo SO4 está todo multiplicado pelo índice 3. Então aqui eu tenho 2 átomos de alumínio, cada átomo de alumínio 27U. Eu tenho, faz a distributiva, ó, 3 átomos de enxofre, cada átomo de enxofre 32U, e eu coloquei aqui para você, ó. Eu tenho 12 átomos de oxigênio, 12 vezes 16U. Fazendo a operação matemática, cada produto aqui, ó, 2 vezes 27, 54, 3 vezes 32, 96, 12 vezes 16, 196. 192. Somando tudo isso dá quanto? 342U. Ora, professor, essa molécula aí, o Al2SO4,3, tem a mesma massa da sacarose? Sim. É possível isso, professor? É uma coincidência, então. Sim, sim, senhor. 2 pessoas podem ter a mesma massa, não é? Que trata-se da mesma pessoa ou da mesma substância, nada disso. Tá bom? Agora, enfim, o que significa mol? Teacher, prof, mol trata-se de uma unidade de medida utilizada para expressar massa, volume, número de átomos ou número de moléculas de diferentes matérias de forma microscópica. Cientistas conseguiram determinar que a quantidade de matéria presente em 1 mol daquilo que você faz referência é igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades. Crianças, vamos papear agora. O termo mol, a partir de agora, significa quantidade. No nosso dia a dia, é comum a gente atribuir conceitos à quantidade. Por exemplo, 1 dúzia de laranjas são quantas laranjas? 12. Meia dúzia de limões, 6. Arroba, o termo arroba, é um termo que vai indicar uma quantidade em quilos de carne, 15 quilos. 1 cento de mandioca, quantas mandiocas? 100. Então, 1 mol de qualquer coisa, nós vamos encontrar 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades desta coisa que você fez referência. Ok? A partir desse conhecimento, foi possível determinar a quantidade em 1 mol de qualquer matéria ou até mesmo componente do átomo. Como, por exemplo, os elétrons, quantos elétrons em 1 mol de átomos, quantos prótons, quantos nêutrons. E eu fiz aqui uma analogia. Se nós pegarmos 1 mol de feijão, claro, nós vamos encontrar 6,02 vezes 10 elevado a 23 grãos de feijão. Em 1 mol de celulares, nós iremos ter 6,02 vezes 10 elevado a 23 aparelhos de celulares. 1 mol de reais. 6,02 vezes 10 elevado a 23 reais. Olha aqui, uma relação que eu quero que você tente imaginar e não achar que é mentira. Se nós pegarmos 1 mol de reais, que são 602 sextilhões de reais, que esse valor significa, e dividir para cada um dos 220 milhões de brasileiros, gente, cada um não ficaria com menos de 300 trilhões de reais na conta bancária, pode ter certeza disso. Só para você ter ideia, o tanto que o valor mol significa grandiosidade, atmosfera que ele representa em unidades de algo, tá ok? Não podemos também deixar de falar do conceito massa molar. O que é massa molar? Massa molar é a massa em gramas presente em 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades elementares, ou seja, é o que corresponde a 1 mol. Gente, se eu pedir para você colocar 1 mol de moléculas de qualquer substância em minhas mãos, você vai colocar 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas desta substância. A unidade de massa molar, que é a massa de 1 mol de moléculas de uma substância, é o grama por mol. No passado, nós determinamos que a massa de uma molécula de água é igual a 18U. Então, me responda,
qual o valor da massa molar da água? Gente, a massa molar de qualquer substância, que é a massa de 1 mol para qualquer substância, você vai determinar calculando primeiro a massa molecular dessa substância, conservar o valor numérico, o valor absoluto, trocar a unidade U pelo G, que aí você tem a massa molar. Não é difícil. A mesma ideia você traz para as substâncias que nós tiramos a massa, determinamos a massa molecular lá atrás. Tá ok? Então, veja bem. Olha, presta atenção nessa leitura. Lê esse diagrama aqui. Se nós pegarmos 1 mol de H2O, nós temos ali 18 gramas por mol de H2O, que é a massa molar. Onde nós vamos encontrar 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de H2O. Temos ali 2 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de hidrogênio. Só por que o 2 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23? Porque cada molécula de água você tem quantos átomos de hidrogênio? 2. Como eu fiz referência ao mol, então 2 vezes o valor do mol. Essa palavra, esse termo mol, gente, ele foi estabelecido juntamente com outros colaboradores por Amedeo do Avogadro. Então, 6,02 vezes 10 elevado a 23 também é conhecido como grandeza ou número de Avogadro. Vamos para frente que atrás de você tem gente? Em 1 mol de H2O, quantos átomos de oxigênio nós temos? 1 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de oxigênio. Então, presta atenção na relação que eu fiz aqui embaixo. Logo, se nós pegarmos 1 mol de H2O, nós temos ali 18 gramas de água, que equivale a 6,02 elevado a 23 moléculas de água, onde eu vou encontrar 3 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos no total. Professor, por que do 3? Gente, por que do 3? Porque cada molécula de água eu tenho 3 átomos no total. Então, em 1 mol, eu vou ter 3 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. Agora, presta atenção no que nós temos aqui. Eu peguei aqui o monóxido de carbono, CO, determinei a sua massa molar, que é igual a 28 gramas. Sei que lá nós temos 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. E em 1 mol deste gás, nas CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão, ele vai ocupar um volume de 22,4 litros. Diga-se de passagem, qualquer gás na quantia de 1 mol na CNTP ocupa o volume de 22,4 litros. Quando nós falamos em CNTP, a temperatura é de 0 graus Celsius ou 273 Kelvin, a pressão é de 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio. E, gente, CNTP só deve ser aplicado, atribuído ou calculado para substâncias que encontram-se no estado gasoso, pois volume é de gás, tá ok? Não se esqueça disso. Vamos para frente que atrás de você tem gente? Ih, professor, vamos exercitar? Vamos! Vamos lá, galerinha. Vamos ver, se nós conseguimos captar aquilo que foi dito pelo Juju. Veja bem, presta atenção aqui nesse exercício. A massa de uma molécula de ácido acético, CH3COH, é dado a massa molecular do ácido acético. Primeiro, gente, vamos aqui. Vamos pensar nesse exercício. Quero que você analise. Olhe os dados que ele te deu para cada uma dessas respostas. A unidade da massa em gramas. Então, ele quer que você determine a massa molecular do ácido acético em grama, não em U. Professor, mas como que eu vou fazer isso? Ora, vem aqui comigo, presta atenção nisso daqui. Olha aqui, ó. Vou trazer você aqui para o meu quadrinho. É pequenininho, mas é do coração. Gente, tudo começa a partir disso. Se nós pegarmos 1 mol do ácido, 1 mol de ácido, você vai ter uma massa
é a referência da massa molar, equivalente a quanto? A 60 gramas. Senhor, como você sabe que a massa é 60 gramas? Gente, a massa molecular não é em U, a massa de 1 mol é em grama. Conserva o valor, 60, transforma em grama o valor do U. Ei, e lá, em 1 mol ou em 60 gramas, nós temos a quantia de 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas do ácido. O que ele está querendo? Ele está querendo qual é a massa em gramas que nós temos de uma única molécula de ácido acético. De ácido acético. Gente, o que eu acabo de estabelecer aqui para vocês? O que você tem aqui determinado? Uma relação de proporcionalidade. Você tem uma regra de 3. Então, se você resolver essa regra de 3, você encontra a resposta. Vai ficar assim, ó, produto do meio é igual ao produto dos extremos. X vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23 vai ser igual a 60 vezes 1, que dá 60. Logo, X vai ser igual a 60 dividido por 6,02 vezes 10 elevado a 23. Deixa eu conversar outra coisinha aqui com vocês. Presta atenção. Pessoal, muitos exercícios, como dado lá embaixo, ele aproxima o valor do Avogadro do mol, pedindo para você desprezar a parte decimal. Então, usando só o 6 vezes 10 elevado a 23. Realmente não vai fazer muita diferença nessa divisão. Se eu desprezar a parte decimal, eu tenho 60 dividido por 6, que é quanto? 10. 10 dividido por 10 elevado a 23. Ora, matematicamente, pode ser que você não encontre esse valor. Eu sei que 10 dividido por 10 a 23, a divisão dessa potência aqui, eu posso passar aqui para cima. Quando eu passar aqui para cima, já está dividido, vai ficar multiplicando. O que tem que acontecer? Mudar o sinal da potência de 10. Ficou 10 vezes 10 elevado a menos 23. Ou, melhorando esse valor, por quê? O número que multiplica uma potência, gente, muitas das vezes deve estar entre 1 e 9. Para transformar esse valor entre 1 e 9, eu ando com a vírgula uma casa para a esquerda. Vai ficar 1,0 vezes 10. O que acontece com o expoente da potência de 10 quando eu ando uma unidade para a esquerda? Diminui. Menos 22 gramas. É a massa correspondente em gramas de uma molécula de ácido acético. Conclusão, a resposta do nosso exercício fica sendo a letra E. A letra B é a resposta do seu exercício. 1 vezes 10 elevado a menos 22. Boa ideia, né? Não é? Boa ideia, prof. Boa ideia. Vamos passar para um outro? Vamos ver o outro exercício? Gente, olha esse outro exercício aqui. Me acompanhe. Deixa eu só apagar o meu quadro, porque eu vou fazer de conta que a gente está numa sala de aula, não é isso? Eu vou apagar meu quadro, rapidinho. Nós não temos muito tempo. Ei, vamos lá. Para resolver o exercício número 2, vamos ler. Gente, a leitura é muito importante. A interpretação faz parte do seu sucesso. Então vamos lá. Sabendo que a massa atômica do magnésio é igual a 24U, determine a massa em gramas de um átomo desse elemento. Número de Avogadro igual a 6 vezes 10 elevado a 23. Gente, pelo amor de Deus, é próximo à resolução daquilo que nós estávamos fazendo. Agora, é claro, é o magnésio. Se nós pegarmos 1 mol de Mg, 1 mol, qual que é a massa que você tem? Ora, professor, ele falou que a massa do magnésio é igual a 24U. Parabéns. De um átomo de magnésio. 24U, só que eu estou fazendo referência para o mol. Então, em 1 mol de magnésio, nós temos 24 gramas. Onde lá, como é soma Mg, nós vamos encontrar 1 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 átomos
de magnésio. E perceba o seguinte, que ele não usou a parte decimal. O que ele está querendo? Aí você volta na leitura do exercício. É sempre bom voltar assim que puder. Ele quer que você determine a massa atômica do magnésio em gramas, de um átomo de magnésio em gramas. Ora, então em um átomo de magnésio vai ter a massa em gramas igual a quanto? X. Aí. Matemática pura. Matemática, né, teacher? Matemática. Vamos lá. Matemática. Vamos resolver aqui? Como que eu vou resolver? Ó, produto do meio é igual ao produto dos extremos. 1 vezes 24. 24 que vai ser igual a 6 vezes 1, 6 vezes x. 6 vezes 10 elevado a 23 vezes x. Logo, x vai ser igual a 24 dividido por 6 vezes 10 elevado a 23. Em matemática. 24 dividido por 6. 4, professor. 4 dividido por 10 elevado a 23. Gente, vamos melhorar esse resultado? 4 vezes 10 elevado a menos 23 gramas é o que você tem presente em um átomo, ou é o que equivale em gramas à massa de um átomo de magnésio. Criança, não é difícil, professor, é de fácil. Então a resposta está aqui. 4 vezes 10 elevado a menos 23. A alternativa, letra E, bebê. Letra E. Vamos passar para o próximo? Então passa para o próximo aí. Vai lendo enquanto o teacher apaga, tá? Vai lendo enquanto o professor apaga. Eu vou apagar meu quadro. Apaga o quadro, professor. Apaga o quadro, professor. Eu vou apagar. Eu vou apagar. Eu vou apagar. Eu vou apagar. No próximo exercício, no exercício número 3, nós temos a tabela abaixo apresenta um mol em gramas de várias substâncias. Está aqui ouro, HCl, O3, C5H12 e H2O. Ele forneceu um mol em gramas de cada uma dessas substâncias. Ou seja, um mol em gramas de ouro, você tem 97 gramas. Desculpa, 197 gramas. HCl, 36,5. O3, 18. C5H12, 72. H2O, 18 gramas. Ótimo. Vamos para frente que atrás, hein, gente? Comparando massas iguais dessas substâncias, a que apresenta o maior número de moléculas é... Pessoal, esse exercício aí, ele só é trabalhoso, mas não é difícil. Se nós pegarmos o AU como referência, tá lá, 1 mol de AU, é o AU primeiro. Você tem 197 gramas, está lá na tabela. Onde você vai encontrar, olha só, 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, aproximadamente. Que é o que ele quer, não é? Você lê lá o exercício novamente, comparando massas iguais dessas substâncias, qual apresenta o maior número de moléculas? Ora, vamos pegar massas iguais? Quantas gramas nós vamos pegar de cada uma delas? Vamos pegar 10 gramas? Massas iguais, 10 gramas. Eu vou fazer conta com 10, né? Aqui vai dar X. Vai lá, ó, faz conta. O X aqui vai ser igual. Gente, regra de 3, não é? Produto do meio é igual ao produto dos extremos. Eu tenho que X vai ser igual. Eu vou fazer direto. E vou mostrar para você que vai ficar assim, ó. 60 vezes 10 elevado a 23 dividido por 197. 197. 60 dividido por 197, vamos lá. Professor, faz a conta aí. 60 dividido por 197. Vai dar quanto? Aproximadamente 0,3 vezes 10 elevado a 23, o quê? Molécula. Vamos deixar assim? Vamos passar para a próxima.
próxima. Vamos passar para a próxima bem rapidinho. Qual que é a próxima substância lá que ele deu na tabela? É o HCl. É o HCl. Vamos lá? 36,5, não é isso? Então veja bem. Eita, mousezinho. 36,5. Ó, HCl. 1 mol de HCl, você tem 36,5 gramas. Onde você vai encontrar 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, se nós pegarmos 10 gramas, se nós pegarmos 10 gramas, quantas moléculas você vai ter? X. Novamente, outra regra de 3. Produto do meio é igual ao produto dos extremos. Fala para mim, qual que é o valor de X aí? X vai ser igual a 60 vezes 10 elevado a 23, dividido por quanto? Dividido por 36,5. Dividido por 36,5. 60 dividido por 36,5, dividido por 36,5, vai ser igual a 1,6 aproximadamente, vezes 10 elevado a 23 moléculas. Vocês perceberam que quando nós escolhemos a mesma massa para todas as substâncias, você vai dividir sempre os 60 pela massa do mol? Não vai ser diferente. Grava bem esse resultado. Grava bem esse outro resultado. Grava bem. Tá? O primeiro deu 0,3 vezes 10 a 23. O segundo deu 1,6, ok? Gravou? Ótimo. Eu vou pegar. Eu vou abrir de novo. E já vou copiar para as outras duas substâncias. Olha aqui. Me acompanha aqui, ó. Não seja bobó, não seja bobó. Quem são as outras duas? C5H12 e quem mais? E H2O. Ei, vocês perceberam que para determinar o valor de X de todas, para determinar o número de moléculas, nós vamos pegar os 60 vezes 10 elevado a 23 e dividir pela massa molar de cada um deles. Qual que é a massa molar que ele te deu do C5H12? Qual que foi? Fala aí para mim, me ajuda aí. Ei, 72. Vai lá. A mesma ideia você vai trazer para a água. Ó, dividido por 18. Vamos lá? Sim ou não? Sim, professor. Você já fez já duas regras de 3? Como trata-se da mesma massa, a operação vai ser essa para todas. 60 por 72, 60 por 18. Vamos lá. 60 dividido por 72, 0,83 vezes 10 elevado a 23 moléculas. 60 dividido por 18. 60 dividido por 18. 3,33 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então preste atenção, crianças. Se nós pegarmos a mesma quantidade de ouro, de ácido clorídrico, de C5H12 de água, a mesma quantidade delas vai ser a água que vai possuir o maior número de moléculas. É lá onde nós iremos encontrar o maior número de moléculas. E aí o que acontece? A alternativa certa do nosso exercício fica sendo a letra E. Preste atenção aqui embaixo. A letra E. Tá ok? Belezinha? Pessoal, se você gostou das nossas atividades de hoje, dê um like, se inscreva no nosso canal. Até mais e um beijão do Manuel Júnior. Vamos lá na Fisicoquímica, gurizada. Fui, valeu!